durante os anos antes do Bolsonaro, nós tivemos esses governos e nós não conseguimos construir uma juventude de direita, conservadora, para defender isso que o Bolsonaro despertou no povo brasileiro. Então, o presidente Bolsonaro trouxe isso tudo. Os grandes responsáveis por regar essa planta que o Bolsonaro enraizou no país, como diz o presidente Valdemar, que não vai parar mais, são vocês. Vocês contem com o humilde soldado Altineu. Ele é o nosso general, esse aqui, ó. Esses são os generais, eu sou o humilde soldado. Trabalho não dá, como é que é? O jovem é um barato, irmão. Vamos embora, vamos para dentro com tudo. E quem mais incentivou isso foi o presidente Bolsonaro. Não foi o Nai. Quem mais incentivou a entrada de jovens na política, porque se não fosse ele, ninguém estava aqui. Eu não sei. Interessante isso. Então, obrigado, presidente. Interessante. Valeu. Tamo junto. Deputado Altineu, primeiro gostaria de parabenizar, né, o senhor pelo trabalho não só na Câmara, mas também lá no Estado do Rio de Janeiro. E acompanhando de perto, a admiração, ela transcende. Eu gostaria de tocar num tópico muito importante, que é trazer o jovem para o debate político. E, de fato, é um dos nossos principais objetivos. Eu gostaria de saber do senhor qual seria a melhor forma de trazer esse jovem para o debate político, seja numa visita em Brasília, uma pauta para jovem na Câmara, o Parlamento Juvenil tinha essa ideia. O que o senhor acha que a gente pode fazer para trazer esse jovem para o debate público? Eu acho que a gente não pode perder esse momento. Apesar de todos os desafios que nós estamos passando, de tudo isso, como o presidente Valdemar falou, esses absurdos que estão fazendo com o nosso grande líder, o presidente Bolsonaro, isso tudo vai passar. Mas depende da nossa ação. Então é aproveitar agora, o trabalho agora, para ano que vem, todos que têm o desejo de disputar uma eleição, partir para dentro, vocês estarem presentes junto com aquele que já tem mandato nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores, aqui na Câmara Federal, vocês estarem em todos os movimentos. Então é partir para dentro agora, porque nós não podemos perder esse momento. Nós temos que arrebentar nas próximas eleições municipais para a gente construir uma grande vitória sob o comando do presidente Bolsonaro na eleição de 2026. Molhar a planta todo dia. Não é isso, senador? Senador, o senhor teve quantos milhões de votos? 10.714.913. Posso fazer uma pergunta ao presidente Bolsonaro? Posso fazer a pergunta? Vai lá. Pergunta, mas não, pergunta presidente Valdemar, presidente Bolsonaro. Como é que o senhor enxergou essa potência para ele ter 10 milhões de votos? Como é que foi isso? O avião parado lá. Ele estava mais gordinho, então eu cheguei com mais facilidade. Não, isso daí, havia uma afinidade. Eu o conheci quando ele veio do espaço, veio para Brasília, fez uma turnê por aqui, eu fiquei atrás dele, né? E aprendi a admirá-lo, até pela coragem dele, pelo seu estudo, seu conhecimento, família humilde também. O pessoal viu uma vez uma pessoa como eu, olho azul, porque tem nada a ver, pô. Minha mãe lá teve um amor com um cara de olho azul, pô. Por isso que eu sou todo de olho azul. A minha mãe teve 7 filhos. Qual a mulher que tem 7 filhos hoje em dia? Geralmente é uma mulher mais humilde, tá? E o Marcos Pontes também é de uma família humilde. E ele, quando falava, conta a história, que falava que ia para o espaço, quase ninguém acreditava. Mas alguns botavam fé ali, ó, corre atrás. Então o Marcos Pontes é isso. É a capacidade, é o conhecimento que ele tem, a sua história, e sua competência, e sua vontade de servir a pátria. Serve a pátria, quem está fardado, quem está de paletó e gravata, quem está de macacão, quem está de sunga de banho na praia, que é salva-vidas, todo mundo serve a pátria. Então isso que despertou, e a humildade dele acima de tudo. Nada subiu a cabeça dele. Quando veio do espaço, não ficou estufando o peito por aí, né? A humildade, uma pessoa simplesmente fantástica. E, eternamente, eu sempre fui apaixonado pelo Marcos Pontes. E, ó, aliás, nós conhecemos lá quando estava com dificuldades no programa da Estação Espacial, lá atrás, 2001, por aí, teve alguns deputados que ajudaram. Ele foi um deles. Eu vim aqui no Congresso para falar sobre isso, então, tá aí, desde aquele comecinho lá. Presidente, queria aproveitar até esse gancho, a capacidade de liderança do senhor, todos conhecemos.
né, mas a capacidade de transferência de voto, de criação de novos líderes, né, foi um grande fenômeno. Na política tinha o estigma de transferência de 15%, 20%, o senhor transfere quase na totalidade dentro dessa criação de novas pessoas e novas personalidades, principalmente dentro do executivo. Isso foi sempre um pensamento do senhor, transferir esse potencial que o senhor criou ao longo dos anos para a criação de novos líderes, para ocupar novos espaços, ou foi coisa que aconteceu de uma formatação natural? Bolsonaro, deixa eu interromper, mais de 200 mil votos em Santos, tá? Em Santos foi 32. Só em Santos. Só em 200 foi em São Paulo. Pessoal, ninguém faz nada sozinho, pô. Você tem que ter gente do teu lado. Por que eu vou ficar segurando uma liderança que eu não pedi? Você vê o outro lado. Se o outro lado deixar de existir, acabou. O lado de cá não. Tem várias lideranças por aí. Como eu falei outro dia, né? Pessoas excepcionais, mas não têm um conhecimento nacional. Isso vai amadurecendo. E eu não vi ninguém do nosso lado falar, estou herdando aí os votos do Bolsonaro. Bicho, eu só vou acabar quando eu estiver enterrado, pô. Mas eu quero olha um lá, palpite nessa tua resposta. Fala você antes. Fala, Marcão. Não, uma coisa que eu vi essa semana, o pessoal falou muito da questão de inegibilidade, essas coisas todas, mas foi decidido por 5 pessoas. 5, certo? 5 votos. Por outro lado, você tem 58 milhões de votos que atestam ali o nome que vai ser indestrutível aqui no país. Olha a diferença, de 5 para 58 milhões. Então é bom a gente pensar nisso de vez em quando. Mas o Bolsonaro, ele tem essa sensibilidade para escolher as pessoas, mas a pessoa tem que ter alguma coisa. Tem gente que agora chega perto dele, quer ser deputado, quer ser prefeito agora, e não tem um voto, nunca teve nada, nunca participou de nada. Mágica ele não faz. Então, quando ele escolhe a pessoa tem que ter alguma coisa para dar. E ele escolhe, e aí... Pessoal, primeiro degrau, vereador. Até falei com o Valdemar e soltei para a imprensa de propósito. Talvez venha candidato a vereador pelo Rio de Janeiro. Eu só quero uma coisa, escolher a nominata. Porque ele vai puxar 20. Não, a ideia é essa aí. Tá? Os 2 que tem lá mandado, tudo bem, tá no bolo. O resto aí eu quero quase que exclusivamente para mim. Para a gente mostrar que essa transferência, né, vamos investir em jovens que realmente podem nos dar bons frutos no futuro. E a nossa vida passa pela política. Não adianta o cara, eu sou apolítico. Esse é a pessoa, digna de dó essa pessoa. Passa por lá. Não voto em ninguém. Tem que votar, pô. Escolha menos ruim, escolha menos ruim que seja. É verdade. Tá? Mas vota em alguém. Eu fiquei chateado durante uns 4 anos meus. Um grupo aí de isentões. Nenhum nem outro, muito pelo contrário. Somos diferentes. Entre eu e ela aqui, você tem que ter uma decisão. E ponto final. Não é não votando, você está dando meios para outro decidir por você. Agora, tem certas vezes que não dá para escolher entre um e outro. Você fala, não, é impossível estar com aquela pessoa ali. É impossível, não dá, pô. Até porque outra pessoa já tinha uma vida pregressa. Se é uma pessoa nova, você pode até se iludir com aquela pessoa, tudo bem, mas tinha uma vida pregressa. Sabe o que aconteceu. Você pega um jovem de 16, 17, 18 anos, pode até não entender, não justifica, mas pode até entender. Mas tem acima de 25, não entendeu o que estava acontecendo? Meu Deus do céu. É o que eu digo, né? Se você escolhe uma pessoa aí, um navalha para dirigir um carro, o cara vai capotar, pô. Se esse cara gostar de beber, inclusive, quase que o dia todo, a chance de capotar é quando ele der a partida no carro. E nós temos que ter alguém para pilotar o nosso Brasil, o nosso estado, o nosso município, que você tenha alguma afinidade com a maneira de ser dele, pô. E não em cima de campanha. Com todo respeito aos marqueteiros, todo partido tem, tá? Mas o marqueteiro torna o Valdemar aí Mr. Universo. E não é Mr. Universo, ele é apenas Mr. Brasil. Então, não se enganar com isso, com as aparências. E não é apenas votar. Eu leio uma vez, tem um problema na cidade lá do Vado Ribeira, que tinha que resolver aqui, junto ao Exército Brasileiro, a questão de explosivos para Minas.
Tem uma pessoa muito bacana, concorreu lá a vereador e não conseguiu chegar. E elegeu lá uns vereadores fracos na cidade. Daí eu falei, olha, eu resolvo para você, mas antes, mostre para a cidade que aquele cara que votou, porque aquele cara é isso, é aquilo, é um pobre coitado, não sei o que lá, você não vai mudar a tua cidade com esse perfil de pessoas, com esse conhecimento. Essa pessoa pode ser muito boa fazer outra coisa, não para ser vereador. Te não dá bola, às vezes, para o vereador, vai dar esse cara aí. Quantas vezes, onde eu voto na Vila Militar, sempre votei lá. Quantas vezes eu vi gente fardada, com estrela, ali, baixa no chão, pega um papel e vai votar. Não dá, meu Deus do céu, não dá. Não vai dar certo. E um vereador é o primeiro degrau. Eu me sentiria muito bem, se tivesse elegível, poderia sim disputar lá no Rio, né? Se bem que me levar para São Paulo, viu, Rodrigo? Aqui para São Paulo. Porque todos nós temos nosso valor e o futuro da nossa cidade, estado, o Brasil passa para decisões que cada um venhamos a tomar. Tem um assunto que o senhor abordou. Qual é a tua idade? 12 anos? 11? 10? 14 anos. Eu sou apaixonado pelo Chaves da televisão, não é aquele Chaves que morreu lá em Cuba na melhor medicina do mundo, não. Na melhor medicina do mundo, não, tá? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre o Foro de São Paulo. E como eu posso desenvolver isso muito bem? Eu conversando com meu amigo aqui, antes da gente começar as gravações do programa, eu estava falando para ele que eu estou lendo um livro do professor Olavo, que é o Foro de São Paulo, e ele estava falando... O que você estava falando mesmo? Desculpa, eu estou muito nervosa. Quem é o Foro de São Paulo? A imprensa não tocava nesse assunto, agora teve que tocar porque teve a reunião há poucos dias aqui em Brasília, né? Na verdade, nós conversamos ali, aí ficou naquela, quem vai fazer essa pergunta, porque é um pouco polêmica, aí aqui eu falei, não vou fazer, eu vou fazer, eu falei, então pode fazer, aí agora na hora de fazer, ela joga pra cá. Isso eu posso fazer, mas porque eu estou nervosa. Com a liderança do presidente Bolsonaro, como podemos combater o Foro de São Paulo? Como que ele consegue, como presidente, denunciar o Foro de São Paulo? Já está em gestação o Foro de Curitiba. Conversei com a pessoa que está organizando isso lá, no meu entender vai crescer isso aí. O Foro de São Paulo nasceu em 90, muitos de vocês não eram nascidos ainda, né? Quem foram os fundadores? Fidel Castro, Lula, Farc. É o que há de pior no mundo estava lá. Não podia nascer boas coisas dali. E nós assistimos hoje certas pessoas falando que jamais esperava que do Foro de São Paulo nós conseguíssemos quase que dominar toda a América do Sul. E dominaram. Algo nos salvou, e que começou lá em 2013, uma coisa ruim, mas que nos salvou. Nos acordamos para a realidade. Aconteceu, tá? E nós agora, eu não estou participando ainda, tive contato apenas, está nascendo o Foro de Curitiba. Curitiba é uma cidade emblemática. Tá? É uma cidade que maravilhosa, fantástica, muita coisa boa lá, e está nascendo mais essa coisa boa lá que o Foro de Curitiba para contrapor aí ao Foro de São Paulo. E aí, tá curtindo? Até o próximo programa. Sexta-feira que vem tem mais. Chega aí! Chega aí! Chega aí!